Olá, meus amores, mais um dia aqui com vocês, mais um dia de aula, mais um dia de muito conhecimento, mais um dia rumo à nossa jornada que está logo ali. Foco, muito foco. Estamos hoje na aula 1 do módulo 3, né? Vamos começar a introduzir essa aula 1. Hoje vamos falar sobre a organização básica do sistema nervoso e também o funcionamento geral do cérebro emocional. Então, assim, sejam muito bem-vindas, estudem, tá? Gente, eu não tô aqui para ler o slide, sempre falo isso. Professor, respeito também quem faz, sem problema algum, mas, assim, eu entendo que o aluno não tem que ler o slide. Também eu tive grandes mestres que me ensinaram isso e que fizeram isso, e também, através disso, eu sou a profissional que eu sou hoje, porque eu tinha que ler o slide, estudar o slide e tinha que ouvir também a aula dele. Né? O professor sempre dizia que ele não estava ali para ler o slide, porque se eu for ficar aqui lendo o slide, a aula vai passar, eu só lendo. Eu não vou trazer, né, explicações, eu não vou trazer coisas novas, eu não vou trazer explicações além do slide, vou ficar aqui lendo. Quem tem que ler é os alunos. Vocês têm que ler, vocês têm que parar para ler o slide, para anotar. Fabi, tem coisas diferentes do que você fala, do que está no slide e do que está no slide que você fala? Sim. Eu vou seguir o mesmo tema, vou seguir, tá? A mesma trilha, mas o trilho é diferente, tá bom? Então, eu vou estar seguindo os conteúdos, vou estar seguindo os slides, porém a minha fala não vai ser como está a escrita no slide, entende? Vou estar trazendo coisas novas, vou estar trazendo insights aqui, que na hora eu estou falando aqui com vocês, dando aula, mas vem um insight, eu passo para vocês que não está no slide, entende? Então vocês precisam ler o slide, precisam anotar as coisas importantes que você viu, ou se você imprimir, você grifa, mas é muito importante, independente de você grifar, é muito importante que você escreva. É muito importante, porque seu cérebro aprende melhor, porque os seus neurônios produzem mais sinapses, produzem mais conhecimentos, porque você está escrevendo, tá bom? Isso é neurociências, tá bom? Então vamos lá, dessa introdução aqui já, iniciando já a aula 1, tá, do módulo 3. Vamos lá. Esse primeiro slide, assim, é muito importante. Eu vou estar lendo ele para vocês, tá bom? O slide 1 fala sobre a organização básica do sistema nervoso, tá? O que vem ser, Fábio, esse sistema nervoso? O que é que o sistema nervoso tem a ver com as terapias, com tudo? Exatamente tudo. O sistema nervoso é a principal estrutura de regulação do organismo humano, responsável por entregar informações, coordenar respostas e sustentar o funcionamento físico, emocional e comportamental. Olha só o quanto ele é importante. O sistema nervoso é importante. A sigla do sistema nervoso é SNP, tá? Que é sistema nervoso. Então, olha só a estrutura do sistema nervoso, né? Olha a responsabilidade do sistema nervoso, que é o que? Ele é responsável por integrar informações. O sistema nervoso, ele traz informações do nosso cérebro, tá, gente? Para o corpo. Ele traz informações da nossa parte, dos nossos membros superiores, da nossa parte superior para o cérebro. Ele faz como é que eu vou dizer para vocês? Ele faz esse transporte de informações, tá bom? Ele atua como um sistema de comunicação altamente sofisticado, recebendo estímulos do ambiente e do próprio corpo, processando essas informações e gerando respostas que garantem adaptação e sobrevivência. Sua organização é dividida em duas grandes estruturas, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que funciona de maneira integrada e contínua. O sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, que é responsável pelo processo de informações e pela tomada de decisões e pela integração das experiências emocionais e cognitivas. O sistema nervoso periférico atua como uma rede de conexão entre o corpo e o cérebro, sendo responsável por adaptar estímulos sensoriais e conduzir respostas motoras fisiológicas. Dentro do sistema nervoso periférico, destaca-se o sistema nervoso autônomo, dividido no sistema simpático, de ativação e de alerta de estresse. Na prática terapêutica, compreender essa organização é essencial, pois permite reconhecer muitas reações emocionais e comportamentais não são conscientes,
mais regulada pelos sistemas automáticos que atuam na proteção e na manutenção da vida. Isso amplia a visão do terapeuta e deixa de interpretar comportamentos como apenas escolha e passa assim a aprendê-lo como uma resposta de um sistema nervoso em funcionamento. Então, gente, muitas situações que ocorrem com o cliente de vocês ou no setting terapêutico ou ali na clínica terapêutica também, vocês vão entender como, tá fazendo isso porque quer. Não faz aquilo porque não quer. Não é porque não quer. É porque ele também depende, o seu cliente está fazendo, aquilo que você está vendo ele fazer, o que você está vendo como resultado, é resultado também de toda uma situação que acontece aqui no corpo dele, são respostas, tá? E não é simplesmente acontece por acontecer porque ele quer, são respostas. Vocês vão acabar estudando mais isso quando a gente começar a falar sobre neurociências, de uma parte mais profunda, ou se tiverem curiosidade, estudem, pesquisem, tá? Sobre neurociência, sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema nervoso periférico. Isso vai ser muito importante para vocês. Porém, não é algo que agora vocês precisam ter isso como foco, tá? Mas ao longo do decorrer, até hoje eu estudo sobre isso, tá? Então, é muito importante que a gente estude, mas também que a gente tenha pelo menos uma base sobre isso, até mesmo para a gente entender. Não é algo que você vai pegar e vai aplicar lá no cliente, é algo que você precisa entender para que você possa trabalhar melhor, tá bom? Então, o lado emocional e o lado racional. Metaforicamente, isso também às vezes eu explico para os clientes, metaforicamente é como se seu cérebro fosse dividido em dois lados, tá? O lado do coração, que deveria ser o lado emocional, não é. Esse aqui é o lado racional e esse é o lado emocional. Racional e emocional, tá bom? Então, metaforicamente, como se o cérebro fosse dividido. O cérebro tem suas subdivisões, mas não é exatamente assim como eu estou explicando agora. Mas realmente existe o lado, né, emocional, o lado racional e o lado emocional do cérebro, lado esquerdo e lado direito. Existem pessoas que têm como, sem ela perceber, muitas vezes sem ela querer, ela tem o foco, as respostas dela, as respostas sinápticas, as respostas do cérebro dela condiz mais ao lado racional. Tem outras pessoas que é mais emocional. O que seria uma pessoa racional? Uma pessoa racional é uma pessoa que muitas vezes a gente vai denotar ela como fria, é uma pessoa que age com racionalidade, como o próprio nome está dizendo, 2 mais 2 é 4 e ponto, sabe? Errou, tem que punir, sabe? É uma pessoa muito dada, muitas vezes, você é frio, você é fria, você é calculista, é uma pessoa que gosta de números, é uma pessoa que gosta dessa parte exata das coisas, exata da matemática também. É uma pessoa que é muito assim, sabe? Muito calculista, muito fria, muito certa, muito convicta daquilo. A gente tem como fria, algumas pessoas têm como fria, mas não é que ela é fria, é o jeito dela de ser, é o lado racional dela que fala mais do que o lado emocional. Então essa é uma pessoa que tem uma tendência do lado racional dela responder mais. Tem um outro lado que é o lado emocional, que não é o lado do coração, tá? Para vocês aprenderem, pense sempre que é o contrário. O lado do coração, que deveria ser o lado emocional, não é. Quem é o lado emocional é o lado contrário. O lado do coração é o lado racional, tá? Foi assim que eu, logo no início, quando eu estudava também, eu passei a entender. Eu achava que o lado racional era o lado do coração. O lado do coração tem que ser o lado emocional tem que ser o lado do coração. Sabe? Eu me confundia toda, porque não era. É o outro lado que era o lado, tá, emocional. E o lado do coração é o lado racional. O cérebro, a parte do cérebro que fica desse lado, que a pessoa tem mais como... que tem como é que eu vou dizer para vocês? Que acaba falando mais alto. É a parte racional. Então essa pessoa é mais racional. A parte das emoções, a parte emotiva, né, que é o lado de cá. A pessoa que tem como demanda que essa parte fala um pouquinho mais alto é a pessoa que tudo quer resolver com emoções, é uma pessoa muito emotiva, é uma pessoa que deixa levar muitas coisas pela emoção, sabe? Então essa pessoa é emocional, ela tem uma tendência emocional maior do que a pessoa que é racional. Tá bom? Então entendam bastante isso para que vocês não possam se atrapalhar. O lado do coração é o lado racional, o lado das emoções é o lado de cá, tá bom? Então,
Essa pessoa que tem um lado emocional, ela se emociona, ela resolve as coisas com mais emoção, tanto para a parte ruim como para a parte boa. É uma pessoa que reage, é uma pessoa que você grita, ela grita também, que xinga, ela também xinga, porque ela reage com emoção, seja emoções, raiva, amor, ódio, seja, sabe, qualquer tipo de emoção, ela reage. Sabe? Então, também tem esse lado também das pessoas que é muito emotiva, que deixa muito em ascendência a parte emocional. Essas emoções nem sempre significa que é boa, com chorinho, com muito amor, com não. Também tem a outra parte também, sabe? De ser muito reativa, de ser uma emoção ruim que ela tá sentindo ali, uma coisa negativa, uma raiva, uma chateação e ela manda ver. Então, essa pessoa também é uma pessoa emocional. Tá bom? Então, tem pessoas que são mais emocionais e tem pessoas que são mais racionais, tá? Qual é o certo, Fabi? É a pessoa que é mais emocional e aí agora você mesmo você vai se autoavaliar rapidinho, né? Aqui nessa metáfora e me dizer, Fabi, eu acho que eu sou mais emocional. Fabi, eu acho que o meu lado racional fala mais. E aí você vai ficar nessa, né? E aí eu pergunto a vocês, qual é o certo? A pessoa tem mais o lado racional ou a pessoa tem mais o lado emocional? Quem está mais certo? Quem seria mais certo? Decidir com razão, com coesão, com racionalidade, com exatidão, ou as pessoas, ou quem age com mais emoção? Né? O que estaria certo? Isso também faz parte da inteligência emocional, quando a gente estuda inteligência emocional, que é a gente ter uma inteligência emocional, como o próprio nome fala, inteligência emocional é a gente agir com inteligência na hora das decisões, na hora de agir ou de reagir sobre algo, é a gente ser uma pessoa inteligente, que também tem inteligência emocional, que o pai é David Goleman, né? Ele estudou e ele sempre fala que é melhor que você tenha uma inteligência emocional do que você tenha uma inteligência de QI elevado. Porque ele fala que o QI elevado treina, mas a inteligência emocional não. A inteligência emocional, você com inteligência emocional, você domina qualquer coisa, você aprende qualquer coisa. Agora, se você tem um QI elevado e você não tem inteligência emocional, não adianta. Então, o maior sucesso de uma pessoa depende mais da inteligência emocional do que dita a própria inteligência com QI elevado, né? Então, é muito medida essas coisas e hoje, para vocês terem uma ideia, uma noção, grandes empresas, grandes multinacionais, elas avaliam as pessoas, os candidatos que vai estar ali prestes a prestar trabalho para elas, mais pela inteligência emocional do que pela inteligência propriamente dita do QI elevado, tá bom? Porque o QI elevado a pessoa aprende, é treinável, tá? Mas como se, não é que a inteligência emocional não fosse treinada, mas você já tem que vir com algo, tá? Já tem que vir algo, já tem que vir com algo. Então, uma pessoa que ela emocionalmente é treinada, nossa, ela tá pronta para qualquer coisa. E as empresas hoje, as grandes empresas têm mudado o conceito, mudado a forma, até mesmo das entrevistas, no conceito de qual funcionário serve para a empresa dele, qual seria o modelo de funcionário. Pessoas que tenham uma inteligência emocional elevada, tá bom? Então, voltando para a questão racional e emocional. O que é que tá certo, Fabi? O que tá certo é os dois, tá? O lado racional e o lado emocional, eles têm que estar equilibrados. O coração, não sei se você já deve ter visto algumas figurinhas, algumas figuras mostrando de um lado o coração e de um lado o cérebro, os dois de mão dadas e caminhando junto. É exatamente assim. A gente precisa estar com o lado racional e com o lado emocional juntos, nem um na frente nem atrás. Os dois precisam estar equilibrados juntos, porque ser racional demais também não é bom e ser emocional também não é bom. Então é bom que os dois estejam equilibrados. O racional fala para o emocional: para, tá bom. O emocional fala: não, isso aí tá errado. Bora decidir assim. E os dois entram em comunhão, em comum acordo e seguem juntos diante de uma decisão, diante de uma situação, diante de uma briga de trânsito. Vai usar o quê? O racional ou o emocional? Tá? Precisa sempre estar equilibrado, tanto com o lado emocional, tanto com o lado racional. Isso é treinável e a gente precisa treinar. E nós
da área de saúde mental, nossa, a gente precisa estar com o nosso QI, com o nosso QI não, desculpa, com a qualidade emocional, a inteligência emocional da gente é elevadíssima sempre. A gente precisa estar com isso, ó, a um estralar de dedos. A gente precisa estar sempre pronto, tá? Para agir e algumas vezes também reagir. Mas a gente precisa estar equilibrado, tá? Não é uma obrigação, sabe? Mas é o que se espera de um profissional da saúde mental. Seja ele terapeuta, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicanalista, seja ele um neuroterapeuta, neurocientista comportamental, a gente precisa estar com a nossa inteligência emocional alinhada no sentido de poder de decisão, no sentido de tomar decisão mais coerente, no sentido de resolver conflitos e diversas situações, tá bom? Então, o lado correto é o lado emocional e o lado emocional e o lado racional juntos, nenhum na frente, nenhum atrás. Então, se você é muito racional, você precisa se quebrar mais para o emocional. Se você é muito emocional, sem muitas emoções, você precisa buscar esse lado da razão, esse lado racional. Para quê? Para que possa haver um equilíbrio. Nenhum milímetro a mais e nenhum milímetro a menos. Precisa estar exatamente equilibrado, tá? O racional com o emocional, tá bom? Então, só para fazendo aqui bem uma comparação e uma análise para vocês entenderem rapidinho. Vamos falar agora, gente, sobre crenças limitantes e crenças libertadoras. Vamos lá? Então, o que vem a ser essas crenças e como elas se instalam, como também a gente consegue, como é que eu vou dizer para você, como é que a gente consegue eliminar essas crenças. Vamos lá. Quando nós nascemos, quando somos ainda crianças, nós somos e viemos ao mundo como páginas em branco. Então, tudo aquilo que é dito para nós fica internalizado na nossa vida, né, no nosso cérebro, na nossa mente, nas nossas emoções. As crenças chegam até nós pelo aquilo que a gente ouve, pelo que a gente vê e pelo que a gente sente. Então, por esses três principais sentidos, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê e pelo também que a gente sente, né? Então, quando nós chegamos ao mundo, nós somos como página em branco. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente fica internalizado no nosso cérebro, nas nossas emoções, na nossa psique. Então, o ambiente, vocês já viram muito falar sobre essa questão do ambiente, que o ambiente transforma, o ambiente muda. Existe até com os espelhos, com os chamados neurônios espelhos, que esses neurônios espelhos realmente como um espelho. Ele espelha aquilo que ele está vendo e transforma aquilo. E aquilo traz pra gente. E os neurônios espelho, eles são muito o ambiente, né? Através do neurônio espelho é dito que nós somos 95% das pessoas às quais a gente anda, os ambientes que a gente anda, pra gente só resta 5%. Então, nós somos o resultado daquelas pessoas que a gente anda, que está próximo da gente, ou seja, do nosso ambiente. Assim não é diferente. Quando a gente é criança, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente fica internalizado na nossa psique, ou seja, todo o nosso ambiente. Se você cresceu num ambiente que sempre falou coisas boas, coisas saudáveis, palavras saudáveis, profecias saudáveis, coisas boas, tranquilo. Você está tendo crenças libertadoras, que a gente chama de crenças libertadoras. Muitas vezes, se você veio de lugares com palavras negativas, com toxicidade, então aquilo ali, infelizmente, acaba respingando para você. Você é uma folha em branco, então tudo que acontece ali, tudo que você vê, ouve, ou percebe, ou sente, internaliza na sua psique. Vou dar um exemplo rapidinho, prático, que eu gosto muito de dar aos meus... Deixa eu só pegar um controle aqui, uma caneta. Gosto muito de dar aos clientes isso. Aqui é João e aqui é Maria, certo? João e Maria. Os dois moram no mesmo ambiente, são irmãos, diferença de 1 ano e meio a 2 anos, são filhos dos mesmos pais, a mesma coisa que o pai dá a João, também dá a Maria, todas as oportunidades, tudo. Porém, a família fala assim para João: João, você vai ser um médico, você é muito inteligente, meu filho.
Ah, você vai passar de ano, eu vou lhe dar um videogame, vou lhe dar uma bicicleta, me fala o que é que você quer, você vai tirar uma nota boa, vai tirar um 10, você sabe de tudo, que coisa linda a sua letra. Já com Maria, os pais falam, ah, você não sabe de nada, você não sabe nem fazer seu nome direito, você não sabe escrever, você não faz nada direito, toda hora eu sou chamada na escola para dar queixa de você não presta atenção em nada, você não vai ganhar presente, você não estuda, você não sabe de nada, você é burra, você é idiota. Eles têm média de... João tem 8 e Maria tem 10. Tem a mesma oportunidade, mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, tudo que é dado a um é dado ao outro, mas a diferença está naquilo que é falo, nas palavras. Então as crenças de João é que ele vai ser bom, que ele vai ser médico, que ele vai ter muito dinheiro, que ele sabe de tudo, que ele é inteligente, que ele é comportado, que ele é um menino bom. E Maria ouvia totalmente ao contrário. E assim os dois foram crescendo, sendo adolescentes, e sempre foi falo a João, nossa meu filho, eu vou economizar as economias e você vai viajar para outro país, você vai para outro lugar do mundo, você vai estudar medicina em Cuba, você é muito inteligente, vai ser o melhor médico desse mundo, do Brasil e tal. Já para Maria, e nada, isso aí não quer nada, vai terminar pelo menos o estudo aí, ó, vai trabalhar na cozinha dos outros, não levando a mal, né? Mas assim, pela questão de ser um trabalho com valor aquisitivo menor, mas você não vai dar para nada, não vai conseguir nada, quando crescer vai se encher de filho, os filhos também não vai dar para nada, ela não vai ser nada, não vai ser ninguém, não vai ter nada, né? E a João, nossa meu filho, seus filhos serão lindos, sua família vai ser linda, você também vai se casar com uma médica, você vai se casar com uma mulher muito inteligente, com uma mulher bonita. Maria vai apanhar de manhã, meio-dia e de noite do marido, Maria não quer nada, não vale nada, você vai arranjar logo um primeiro homem que você conhecer, vai lhe encher de filho, vai deixar você à toa, não vai lhe dar nada, você não vai ter nada, vai morar de favor, morar de aluguel. Pronto. Houve oportunidade para os dois, aos 20 e 22 anos, houve oportunidade de prestar um vestibular, muito importante. João, nossa, como é que tá João? Acreditando nele, confiando, foi, se inscreveu. Maria ficou pensando se ia ou se não ia. Por quê? Porque Maria acreditou e sempre ouviu falar que ela era o quê? Burra, que ela era incapaz, que ela não conseguia, que ela não ia ser ninguém. E aí, João foi, se inscreveu no vestibular, passou, Maria nem se inscreveu. E a família caiu em cima de Maria porque não se inscreveu, porque é preguiçosa, porque não gosta de estudar. Mas simplesmente, gente, ela não se inscreveu porque ela sempre, desde criança, o que era dizido a ela? Que ela não era ninguém, que ela era burra, que ela não ia conseguir nada, que ela nunca ia ser ninguém. E foi isso que ela acreditou a vida inteira. Então não seria agora que ela prestaria um vestibular para realmente mostrar, tá? Então só para vocês terem uma pequena noção aqui, isso foi aqui uma questão ilustrativa, mas realmente existe fatos, existe casos, talvez vocês fazendo uma autoanálise aí de algumas situações dessa na infância de vocês, ou também se vocês já viram acontecer isso na vida de pessoas, mas infelizmente são coisas que são feitas, né? Muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores. Não quer dizer que é culpa deles, mas de repente foi algo que eles aprenderam e foi o melhor que ele deu, tá? Mas essas crenças foram instaladas. E essas crenças que são instaladas aqui na nossa psique, na nossa mente, no nosso cérebro, nas nossas emoções, nos acompanham a vida inteira. E tem muitos adultos, eu tenho um método que chama Isso Veio da Infância. Né? E tem muitas coisas na vida da gente que veio, sim, lá da infância. Existem crenças, Fabi, quando a pessoa está adulta, existe. Mas a maioria, as principais, são instaladas ainda na fase infantil. Tá bom? Isso já é comprovado já pela neurociência, tá, gente? Eu não estou falando aqui achismo, nem estou falando o que eu penso, o que eu ouço falar, não. Isso é comprovado pela neurociência, tá? Sempre procurem pesquisar tudo que vocês têm dúvida. É assim que eu faço, é assim que eu estudo, tá? Então, tem coisas que a gente ouve lá na nossa infância, aqui foi uma ilustração falando da educação, mas tem diversos fatores em todas as áreas. E quando o adulto cresce, vira aquele adulto inseguro, aquele adulto que tem medo, aquele adulto que sempre acha que não vai conseguir, sempre acha que não é capaz, tem muita questão de não merecimento, não acha que merece
pagar R$ 200 em um almoço para si próprio, não acha que uma mulher, ela não acha que ela é merecedora de usar uma roupa chique, ela gostaria, mas acha que não merece, sabe? Então tem muita gente que tem falta de não merecimento, homens e mulheres. Eu fiz essa ilustração aqui, mas isso tanto acontece com homem ou com mulheres, tá? Independente do sexo. Então, essas crenças, elas ficam instaladas. Se for coisas boas, coisas positivas, te impulsiona. Mas se for coisas negativas, te retrai. Ou seja, te limita. Essas crenças te limitam. Por isso que são chamadas de crenças limitantes. Porque limita você de buscar algo, de buscar o seu melhor, de se dar o seu melhor, de sempre estar em busca das suas melhorias em diversas áreas da sua vida. Você sempre tem a crença de não merecimento. Inclusive, se alguém faz um favor para você, você acha que não merece aquele favor. Você acha que se a pessoa lhe deu um copo com água, você tem que dar um tanque de volta. Porque você não é digna, você não é digno daquele merecimento. Se alguém quer seu bem, você tem sempre estar com medo, sempre estar vendo se é isso mesmo. Por quê? Porque você se acha, né, que você não merece aquele amor, não merece aquela confiança, você não merece nada. Porque foi assim que você aprendeu durante a sua infância, durante a sua juventude, tá bom? Muitas crenças também são instaladas já na fase adulta, tá? Você está num ambiente que sempre está dizendo aquela coisa negativa ou positiva em relação a você, tá bom? Se for positiva, você vai criar asas, mas se for negativa, você murcha, tá bom? Fabi, tudo isso que a gente ouve lá na infância, todas essas crenças que estão instaladas, todas essas coisas, a gente tem que conviver para sempre com elas. Existem tratamentos. Como é que tira essas crenças limitantes que um dia foi instalada em nós? Como é que faz isso sumir? Tem remédio? O que é que a gente pode fazer para tirar essas crenças daí? Essas crenças daqui de dentro. Essas crenças daqui de dentro. Algo importante que eu vou falar para vocês aqui também sobre as crenças limitantes é que as crenças limitantes, ela interferem diretamente no nosso comportamento. Por isso, muito importante isso aqui que eu estou trazendo a vocês sobre crenças limitantes, porque muitas vezes o comportamento que vocês estão vendo em um cliente de vocês, o comportamento da vida de uma pessoa que vocês estão vendo foi crenças limitantes, foi da forma que ela aprendeu como ela deveria ser, ou o que ela deveria fazer, ou alguém disse para ela como ela era, o que a gente chama de falso self. Tá? O falso você é aquilo que as pessoas disseram que você é e você tomou isso como verdade. Mas não é a sua verdadeira essência, não é o seu verdadeiro eu, entende? Então esse é o falso self. Então as crenças limitantes, muitas vezes as pessoas falam de quem somos nós e a gente acaba internalizando e acreditando naquilo, que a gente é realmente aquilo que alguém disse, sabe? Então isso é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes o comportamento daquele cliente, o jeito dele de ser, e você não sabe por que ele é assim. Muitas coisas veio da infância, muitas coisas são crenças limitantes. E automaticamente, quando vocês vão treinando muito isso, e vocês internalizam e aprendem isso, automaticamente já vem assim, no automático nosso, de nós profissionais. E a gente já sabe como agir, a gente já sabe o que é que a gente vai fazer para intervir aquilo ali, para trazer uma mudança imediata naquele quadro ali de crenças limitantes. E a pessoa já se sente melhor, já tem uma melhora, tá? Então, como, Fabi? O que é que a gente faz? Quais são as principais técnicas? Como é feito, né? Para as crenças limitantes sair da vida de uma pessoa, sair da psique, sair da mente, das memórias da pessoa, não tem como arrancá-las de lá, não tem como passar uma pomada, não tem como passar um remédio, não tem como... É pelo método da substituição. Estava olhando aqui para o lado agora que eu botei um material aqui que era justamente para fazer essa ilustração, mas vamos lá. É pela técnica da substituição. Imaginem aqui vocês, deixa eu pegar aqui esse vasilhame aqui que é o que está próximo aqui de mim. Então, imagine aqui vocês que esse copo aqui ele está cheio de bolinhas pretas, que são as crenças limitantes. Vocês estão vendo aqui? Então, suponhamos que ele está cheio de bolinha preta, que são essas crenças limitantes. A gente não pode derramar, não pode arrancar, não pode jogar fora. A gente vai substituir. A gente vai botar uma bolinha amarela, que é a crença libertadora. Automaticamente, essas crenças, ou seja, as bolinhas pretas vão acabar saindo, porque a gente está botando bolinha amarela. E as bolinhas que estão em cima, essas bolinhas pretas, que são as crenças limitantes, elas vão saindo. Então, quanto mais a gente bota as bolinhas amarelas, mais as bolinhas pretas vão saindo.
Quando você tem um líquido aqui, vamos supor que a gente tem um líquido preto aqui, que a gente tem café. Suponhamos que temos café aqui. E aí você vem e coloca leite. Ah, Fabi, mas tá cheio. Mesmo assim você coloca leite. O que acontece? Vai derramando, vai derramando, vai derramando. E você vai botando leite. O café vai ficando branco, 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 branco. E chega um momento aqui que só vai ficar tudo branco, que só tem leite. Por quê? Porque o café acabou derramando, acabou saindo com a presença do leite. Tá? Ou vice-versa também. Se o copo estiver cheio de leite, não se trata em relação à cor, tá, gente? É só uma metáfora aqui, um jeito para vocês explicar. Se o copo estiver cheio de leite, e você pega uma jarra de café, vai despejando, despejando, vai transbordar, né? O leite vai acabar se esvaindo, porque vai transbordar, transbordar, e cada vez mais vai ficando preto, 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 e aí você vai derramando, derramando. Enquanto mais você derramar, vai derramando, 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 até que só vai restar café aqui. O leite se esvaiu todo. Então é dessa forma que a gente acaba com as crenças limitantes, é pelo poder da substituição, ou seja, a gente vai trazer crenças positivas, crenças libertadoras para a vida dessa pessoa. A gente vai mostrar para ela o quanto ela pode ser segura, o quanto ela é bonita, o quanto ela é linda, o quanto ela pode fazer tudo o que ela quer, enquanto ela pode sonhar e pode realizar, tudo ao contrário do que um dia foi dito. É fácil? Não, mas esse é o nosso trabalho. Se fosse fácil, a pessoa faria isso sozinha. Por isso que tem eu e você aqui como profissionais da saúde mental para poder ajudar a conduzir essa pessoa a esse processo. Entende? Então a gente vai fazer a substituição. A gente vai trazer técnicas para ela que elevem a autoestima dela. A gente vai trazer técnicas e ferramentas que elevem o conhecimento, que ela se perceba, que ela se veja, que ela passe a enxergar o verdadeiro ela e deixe esse falso que inventaram para ela um dia que ela era ou que ela ia ser para lá. Então, é essa técnica, dessa forma que a gente acaba tirando essa crença limitante e colocando uma crença libertadora. Então, imagina, e isso, gente, assim, eu posso dizer para você claramente, vou ensinar vocês que isso é um processo um pouco rápido, que a gente consegue já de imediato dar esse resultado para o cliente. E ele vai se sentir tão bem, inclusive vai começar a achar que ele já está sarado, que ele não precisa mais de terapia. Porque sabe aquele efeito assim, por exemplo, você está com dor de garganta, você tem que fazer o tratamento do antibiótico durante uma semana, o médico te orienta, você vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante uma semana. Só que você toma 2, 3 comprimidos e a garganta para de doer e já tá tudo bom e tá. Ai, eu não preciso mais não. O médico disse que era para tomar uma semana, de 12 em 12 horas, mas não preciso mais não. Eu só tomei 4 e tô boa. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? O que é que você está predestinado a acontecer? É que essa dor de garganta volte. Mas automaticamente ali a melhora foi tão grande, foi tão significativa que até que você já acha que tá boa. E muitas vezes, em diversas situações, vai acontecer isso com vocês no set terapêutico, vai acontecer isso com os clientes e pacientes de vocês. A técnica que vocês vão usar vai trazer uma certa melhora na vida dele, ele vai achar que tá bom, vai se dar alta, vai dizer, oi, doutora, oi, senhora terapeuta, eu não preciso mais de terapia, eu tô me sentindo bem, tá? Eu não vou poder porque o orçamento apertou um pouquinho e tal. Nada, é porque ele tá se sentindo bem. Ele tá sentindo melhor. Só tomou 4 dosezinhas, o médico mandou tomar uma semana. Você disse a ele que ele precisa, no mínimo, de 3 meses, de 2 meses de terapia. Mas ele tomou 1 mês e já tá se sentindo, uau! E aí ele acha que tá curado, que tá bom. Foi mais rápido do que eu imaginei. Pensar que não? Ô, doutora, você pode marcar uma sessão? Então, muitos pacientes, gente, ficam com vergonha, tá? Ficam assim, sem jeito de voltar para nós. Pensa que a gente vai julgar, que a gente, olha, tá vendo você? Eu disse a você que você não estava pronto para sair, eu disse a você que você não estava bem, que você precisava de terapia, e agora vem você de novo, né? Então, óbvio, todavia, tá? Que eu não vou te proibir de pensar isso, mas nunca você pode deixar ele perceber. Nunca você pode transparecer isso, tá? Você como humana pode até pensar, bom, eu não penso, eu só fico esperando ele voltar e receber ele de braços abertos, tá bom? Mas às vezes quando a gente está iniciando ainda o processo, quando eu estava iniciando eu pensava muito, no meu processo lá atrás quando eu estava iniciando os atendimentos e tal, eu pensava, não deixava ele transparecer nem mostrar para ele de jeito nenhum, mas eu pensava, hoje eu já não penso mais, só fico esperando receber ele com uma festa, como o filho pródigo, né? Como fala na Bíblia sobre o filho pródigo, né? Vou estar aqui esperando ele para receber ele com festa, né? E alegria por ele ter retornado, tá, gente? Então, isso é para explicar para vocês um pouco sobre crenças limitantes, sobre como é que essas crenças limitantes, e assim,
Gente, vamos dizer assim que uma taxa alta, bora supor, 70% das pessoas elas têm crenças limitantes. Tá? Em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, ela tem uma crença limitante. Quando a pessoa não tem demais a ponto de impedir a caminhada, a ponto de impedir a vida dela. Pessoas que não aceitam proposta de trabalho porque tem uma crença limitante de que não vai conseguir, de que não pode, de que não é capaz. Pessoas que deixam muitas oportunidades na vida escapar porque acham que não pode, que não é capaz. Pessoas, empreendedores, profissionais também, terapeutas que não sabem precificar, que tem medo de precificar o seu trabalho porque acha que ninguém vai pagar, porque acha que não é capaz, porque acha que não pode, porque acha que seu trabalho não vale isso. Então, essas crenças limitantes na nossa vida é muito mais enraizada e é muito mais séria do que aquilo que a gente imagina, tá bom? E de repente você vai se imaginar, nossa, eu tenho muita crença limitante, né? Você mesmo vai se autoavaliar, vai se autoanalisar aí. Tá bom? Vamos agora falar sobre regulação emocional. Como eu já falei para vocês anteriormente sobre a questão, o que é regulação emocional? É a gestão da emoção, né? É a gente saber e a gente estar pronto para poder regular as nossas emoções, para regular, para deixar nossas emoções não, como eu sempre falo, não reagir, mas agir. Lembra de Newton, da lei da ação e da reação? Você joga a bola na parede com a intensidade e ela volta com a mesma intensidade ou maior para você. Alguém te xingou, você xinga 2 vezes ou xinga o mesmo palavrão que ele xingou. Se gritar, você grita também. Se do jeito que falar, do jeito que te receber, você faz também. Isso é reagir. Você arrumou a bola, ela volta. Então isso é reagir, né? A lei da ação e reação. Mas nós precisamos muitas vezes treinar, né? A nossa inteligência emocional, a gente precisa treinar a gestão das nossas emoções e a gente precisa estar pronto para responder. Não é que, Fabi, então, ser uma pessoa inteligente emocionalmente ou fazer tudo isso que você está falando, ter gestão da emoção, é deixar as pessoas fazerem a gente ligar de sapato, é deixar as pessoas passar por cima da gente, porque a gente tem que respirar e saber, não é isso. É você dar a resposta certa, no momento certo e da forma mais coerente possível. E tentar, primeira coisa, é acalmar você, para que você não reaja, para que você não se iguale àquela pessoa. Você precisa estar pronto para responder a essa situação e não reagir, tá bom? É fácil? Não. Não é fácil, mas é treinável. Isso é muito bom. Só de ser treinável, só de você poder treinar isso já é muito bom. Então a gente precisa estar treinando isso sempre. A forma, né, a nossa regulação emocional, mas de verdade, não de fingir. Você não pode fingir, vou fingir que eu tô bem, tá tudo certo, vai ficar tudo... Não é assim. É você realmente internalizar. É você realmente, as batidas do seu coração tá bem, o seu metabolismo tá bem, sabe, calmo, aqui na sua cabeça tá tudo bem, seu cérebro tá tudo bem, as suas emoções tá realmente tudo bem, porque você conseguiu regular. Não é fingir que tá tudo bem, não, é realmente treinar para que tudo fique bem. Tá, gente? Diante de uma briga de trânsito, diante de uma situação... Quer ver uma coisa? Tem pessoas que quando passam por algumas situações de conflito, que eu vou estar falando isso depois, tem pessoas, cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem pessoas que riem quando está nervoso, tem pessoas que choram quando está nervoso, tem pessoas que gritam quando está nervoso, tem pessoas que ficam congeladas quando tem uma situação que ela não estava esperando, sabe? Eu conheço pessoas que começam a dar gargalhada quando está nervoso. Só que muitas vezes a outra pessoa que está do outro lado não vai entender como um momento de nervoso. Então a gente precisa regular isso, a gente precisa aprender a controlar nossas emoções diante dos fatos que podem ocorrer ao nosso redor, tá bom? Isso é fácil? Não, mas é treinável e a gente pode treinar, tá bom? Tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm mais dificuldade, mas todo mundo consegue. Basta querer e basta também treinar, tá bom?
Eu tenho certeza aí que vocês têm muitas coisas para anotar. Gente, muitas dessas coisas aqui que eu estou dizendo não está no slide, muitas dessas explicações não está no slide. Anote tudo, tome nota de tudo, volta a aula de novo, bota a pausa, escreve, mas é muito importante que vocês guardem todas essas informações. Tem informações valiosas e maravilhosas que estão só no slide, que não está aqui, tá? No meu conteúdo falando e explicando. Tem insights que eu trago aqui na hora, tem uns plans eu trago para vocês aqui na hora, tá? Conteúdo extra, eu trago insights aqui na hora, porque vem assim e eu mando para vocês, como eu tô aqui para poder dar o meu melhor, abrir minha caixa preta para vocês. Então, veio aqui o conteúdo e eu tô soltando para vocês, ele estando no slide ou não. Porém, eu não fujo, tá? Por isso que eu sempre estou em contato com o slide, para eu não fugir da metodologia, dos assuntos, dos temas, tá bom? Do slide. Falando nisso, vamos lá ler o slide 8. O slide 8, ele fala sobre padrões emocionais, tá? Slide 8, padrões emocionais e padrões comportamentais. Conceito, formação e manifestação na vida do cliente. O que é um padrão emocional? O que é um padrão comportamental? Vamos ver aqui agora. Na prática terapêutica, compreender padrões é essencial, porque o sofrimento do cliente raramente está em um evento isolado, ele está na repetição. Lembra do que eu falei sobre as crenças limitantes, que também é um padrão comportamental, que isso também interfere no jeito de comportamento, no jeito de viver da pessoa? Pois é. Padrões emocionais e padrões comportamentais são estruturas internas que se formam ao longo da vida e passa a organizar de maneira automática a forma como o indivíduo se sente, reage ou se posiciona diante de muitas situações, tá bom? O padrão emocional refere-se à forma recorrente como a pessoa se sente diante de determinados estímulos. Não é uma emoção isolada, mas a tendência emocional repetitiva. É o jeito emocional que o sistema nervoso aprendeu a responder. Tá? Ó, isso aqui tudo já foi falado aqui atrás, tá bom? Em outras falas minhas aqui. Por exemplo, uma pessoa pode ter um padrão emocional de rejeição, sentindo-se facilmente sempre excluída de algumas situações ou em outras situações neutra. Outras pessoas podem ter um padrão de ansiedade, reagindo com preocupação sempre excessiva diante de muitas situações. Tá bom? Há também padrões de medo, de culpa, de inadequação, de abandono. Há padrões também de não aceitação, pessoas de querer sempre, por exemplo, a pessoa que vai ser boazinha, a pessoa que nunca aprende a dizer não, que não consegue dizer não, que diz sim, sempre para tudo e para todos. Isso aí é um padrão comportamental, tá? O padrão comportamental também vem de situações do nosso ambiente. Muitas vezes vocês vão se perceber que você está repetindo a mesma coisa que aconteceu na sua família, a mesma coisa que aconteceu com sua mãe. Poxa, minha mãe apanhava do marido, minha mãe tinha situações de briga com o marido e agora eu também estou tendo, minha irmã também já teve. Ou seja, isso são padrões comportamentais, coisas que você viu, sentiu ou viveu lá naquele ambiente no momento da sua infância e isso acabou acompanhando a sua vida, tá bom? A gente estuda isso muito também em traumas. Logo em outro momento vocês vão estar tomando curso comigo sobre traumas, tá? Porque traumas é algo mesmo, sabe, eu sou apaixonada pelos estudos em traumas. E nas aulas sobre traumas a gente explica melhor essa questão dos padrões comportamentais, principalmente sobre isso, né? Então uma situação que era, minha avó era assim, minha mãe foi assim, agora eu também sou assim. Isso é um padrão comportamental, porém, que a gente chama também de transgeracional, ou seja, passou de uma geração para outra. Né, que é um assunto mais voltado para traumas, lá quando a gente estuda traumas a fundo, que a gente acaba estudando essa questão. Mas que vocês possam entender sobre essa questão sobre padrão comportamental e padrão sobre emocional. Também é parecido com traumas, são situações que a gente vivenciou, situações que a gente viu, que a gente sentiu, que a gente ouviu e que acabou se repetindo na nossa vida. Vocês também mais tarde vão estar vendo também, inclusive eu acho que tem alguma parte aqui no slide também que fala sobre a questão genética desses padrões. Muitos desses padrões não estão só naquilo que você viu, que você vivenciou, que você ouviu, que sentiu. Está também nos seus genes. Está também
naquele momento que vem, junta-se o espermatozoide da sua mãe com do seu pai, desculpa, espermatozoide da sua mãe não, o espermatozoide do seu pai, né, com os óvulos da sua mãe, e eles traz já ali dentro ali daqueles óvulos, na genética, esses padrões comportamentais, esses traumas geracionais, né, que fica instalado. Fabi, então significa que eu estou condenado a viver com isso? Não. Nós podemos modelar, né? Que isso também é um assunto para outro momento, mas em epigenética explica exatamente como é que a ciência trabalha, como é que a ciência nos ensina a mudar todos esses padrões também que já vêm através dos genes, né? Que são instalados em nós, que está no nosso sangue. Esses padrões comportamentais, né? Que nem sempre, poxa, minha avó era assim, mas meu pai e minha mãe não, mas veio nos seus genes. Então você tem que mudar. Você vai aprender a mudar esse comportamento, você vai aprender a modular, né, a sua genética. E isso a gente aprende, estuda em epigenética. Amo também essa matéria de epigenética, tá bom? Então, esses padrões na vida da gente, eles podem sim ser mudados, tanto o padrão comportamental como o padrão emocional, tá bom? Porque um padrão é algo que é aquilo ali, é como se fosse aquilo ali copiado, como que você copiou. Como se formam esses padrões? Os padrões se formam a partir da repetição de experiências emocionais, principalmente na infância, associadas a significados internos. Quando uma experiência se repete ou tem forte impacto emocional, o cérebro resiste a essa vivência e cria respostas automáticas para situações semelhantes no futuro. Por exemplo, uma criança que vive críticas constantemente pode desenvolver um padrão emocional de inadequação. Com o tempo, isso gera comportamentos como evitar exposição, como medo de errar ou necessidade excessiva de perfeição. Uma criança que cresce em um ambiente instável pode desenvolver um padrão emocional de segurança, que na vida adulta se manifesta também em comportamentos com muita falta de controle, tá? Então, o cérebro faz isso por um motivo, ele quer economizar energia. Gente, o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia, para não gastar energia. E por isso que isso acontece. É como se é melhor fazer o mesmo caminho que já vem acontecendo e não mudar do que buscar algo novo, porque vai requerer mais tempo e mais energia. Então é melhor continuar como está, é melhor repetir esse padrão, é melhor deixar no automático, fazer como sempre aconteceu, do que mudar, porque mudar requer mais energia, requer algo novo, requer algo diferente. E o nosso cérebro muitas vezes não é estimulado, não foi estimulado, não foi criado para coisas novas. Veio para economizar energia. Então, economizar energia, basta repetir a mesma coisa como sempre foi, tá? Isso vocês aprendem um pouquinho mais em neurociência. Ele automatiza as respostas para não precisar reavaliar cada situação do zero. Porque se ele for reavaliar cada situação do zero, vai gastar energia, tá bom? Porque esses padrões continuam na vida adulta. Os padrões permanecem porque são reforçados ao longo do tempo. O cérebro busca coerência com aquilo que já está registrado, que aquilo já tem, né? Ele filtra experiências, confirma padrões e ignora ou distorce aquilo que não se encaixa, aquilo que é novo. Isso mantém um ciclo ativo, fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Muitas vezes tem pessoas que têm rejeição àquilo que é novo, não gosta de aprender aquilo que é novo, não quer mudar aquilo que é novo, quer sempre estar no automático, fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma coisa. Ou seja, aquele cérebro, ele não está condicionado a buscar coisas novas, a buscar uma rota nova, a aprender algo novo, a buscar algo diferente, porque está ali sempre no automático para não gastar energia, para não ter que calcular tudo, para não ter que analisar tudo do zero. E acaba sempre dando voltas e repetindo sempre a mesma coisa. E essa também é uma dificuldade muito grande, assim vou dizer, de nós profissionais, quando a gente se está diante dessa situação, com clientes que têm essa situação de estar ali repetindo sempre a mesma coisa, do cérebro que não quer gastar energia, que vem desse padrão de comportamento de estar ali sempre no automático, né? Nós temos que usar de muitas ferramentas, de muita sabedoria, de muita coerência, de muito acolhimento, né? Para que a gente possa ajudar essa pessoa. A gente precisa trazer para ela um nível de consciência também muito grande. É sobre isso que eu vou falar aqui agora, sobre nível de consciência. O que é um nível de consciência? O nível de consciência é a gente, de uma forma simples, de uma forma clara e objetiva,
mas não técnica, mas simples. E às vezes também, se quiser introduzir um pouco de técnica, a gente explicar e ensinar algo à pessoa, para que ela aprenda, para que ela não faça por fazer, mas ela aprenda porque tem que ser feito, porque há necessidade dela fazer. Quando a gente traz essa pessoa para um nível de consciência, quando ela começa a ter autoconsciência, ela começa a perceber as coisas que elas estão fazendo de errado, ela mesmo começa a se autoanalisar, ela começa a se autoavaliar, ela começa... Eu já sei, Fabi, porque eu estou fazendo isso. Eu já sei daquilo. Por quê? Porque ela está no nível de consciência tão grande que ela já sabe quando ela está fazendo algo de errado ou de certo. Quando ela já sabe que tem que fazer algo, mesmo que ela não consiga. Muitas vezes ela não vai conseguir fazer aquilo, mas ela sabe que deveria ter feito, mas não consegue. Beleza, isso é um nível de consciência. Por quê? Porque ela começa a se reconhecer, ela começa a entender aquilo que ela precisa, mesmo que ela não consiga, mesmo que ela não faça, mas ela sabe que tem que fazer. Sabe? É algo que o cliente acaba entendendo e aprendendo que ele tem que fazer, mas ele não consegue. Que ele tem que ser, mas ele não faz. Que tem que ser daquela forma, mas ele não consegue fazer. E ele precisa de ajuda. E a ajuda somos nós. Tá? Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem... Não adianta só você dizer sobre a respiração. Você tem que explicar o que é que a respiração faz. Como é que ela vai agir no corpo, por que que controla a ansiedade, por que que é controlado muitas coisas, porque a gente consegue, através da respiração, produzir um pouco de dopamina, produzir serotonina, produzir alguns hormônios, alguns neurotransmissores necessários para a nossa regulação emocional. Por que que isso é importante? Porque, sabe, tem coisas que em algum momento não vai adiantar só você dizer ao cliente o que ele tem que fazer, como ele tem que ser. Muitas vezes você vai ter que trazer ele para o nível de consciência. Ou seja, você vai ter que conscientizar ele sobre aquilo, para que ele consiga fazer. E chegar a esse nível de consciência e conscientizar o nosso cliente, o nosso paciente, requer muito esforço, requer muito conhecimento, muita técnica, muita paciência, muito acolhimento, muito de tudo, da nossa ética profissional, do nosso amor àquilo que a gente faz. Porque tem clientes que ele não vai entender. Tem clientes que ele vai discordar daquilo que você está ensinando para ele. E a gente precisa respirar e continuar. E não desistir desse paciente. E não desistir desse cliente. Você vai dizer para ele que 2 mais 2 é 4. Ele vai dizer, não, é 6. Não, olha só. 2 mais 2 é 4. 2 dedinhos mais 2 dedinhos dá 4. Ele vai dizer, não, dá 6. Porque tem 2 escondidos. Entende? Então, é dessa forma. Com muito amor, por isso que a gente tem que ter muito amor ao que a gente faz, a gente tem que ter muito acolhimento, a gente tem que abraçar a vida do outro. Para estar aqui nesse ambiente, nesse espaço, para estar aqui aprendendo, é muito amor envolvido, tá? Sobretudo, amor a você, porque, como eu sempre falo para todos vocês, esse primeiro remédio, essa primeira dose é nossa. Nós também temos que ter autoconsciência. A gente tem que ter autoconsciência que a gente precisa de supervisão. A gente tem que ter uma autoconsciência que a gente muitas vezes não vai ajudar esse cliente só. Muitas vezes a gente tem que trazer outros profissionais de outras áreas. A gente tem que mandar esse cliente, esse paciente buscar, né, outras disciplinas, outras áreas da saúde para que a gente também ajude ele e tenha também um retorno no nosso trabalho. Então a gente precisa ter esse nível de consciência. A gente tem que ter esse nível de consciência que a gente precisa também fazer análise pessoal, a gente precisa fazer terapia, porque nós somos humanos, porque nós precisamos, não é a gente precisa fazer terapia porque a gente trabalha ouvindo problemas dos outros, ouvindo carga, pegando peso, não. A gente precisa fazer terapia porque a gente também é um outro ser humano, somos também uma outra alma humana, temos também o sangue vermelho aqui nas nossas veias. Tá? Nós somos também seres. Se a gente fala que todo mundo precisa fazer terapia, se todo mundo inclui nós. Tá? Então nós precisamos ter esse nível de consciência. Não é só, o nível de consciência não é só você saber, é você saber e fazer. Conhecimento só vira conhecimento quando ele gera mudança de comportamento. Quando é que você sabe que conhece algo ou que você aprendeu algo? É quando isso gera uma mudança de comportamento em você. Então esse é o nível de autoconsciência, né? A gente precisa ter um nível de autoconhecimento e precisa entender e buscar a mudança ou a melhora que a gente precisa. Esse é o nível de autoconsciência, tá? Que a gente precisa sempre, em tudo.
Vamos lá agora, meus amores, para o slide 12. Vamos falar um pouquinho sobre agora. Anotem tudo, não percam nada, assistem essa aula 10 vezes, 5 vezes que precisar. Tenham em mãos papel e caneta, o caderninho de vocês para estar anotando exatamente tudo. Vamos lá para o slide 12. O slide 12 é maravilhoso, um assunto maravilhoso. Vamos lá? Então, meus amores, o slide 12, ele fala sobre o quê? Neurotransmissores, conceitos, funções, regulação e impacto na saúde emocional e comportamental. Então, o que é que são os neurotransmissores? Os neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Eles permitem que o cérebro transmita sinais, organize respostas emocionais, regule o comportamento e mantenha o funcionamento do organismo. Na prática terapêutica, compreender os neurotransmissores é essencial, por muitas experiências emocionais, como ansiedade, tristeza, motivação, prazer, desprazer, chateação, estresse e etc. Estão muito diretamente relacionadas a esse equilíbrio dos neurotransmissores, ao desequilíbrio desses neurotransmissores, né? Então isso está muito ligado ao equilíbrio ou desequilíbrio, né? Então vamos lá falar sobre os principais neurotransmissores. É algo assim, gente, que eu sempre estou trazendo muito isso para os alunos. Isso aqui influencia muito as nossas ferramentas, isso influencia muito as nossas técnicas, as nossas práticas e a nossa identificação. Se eu identifico aqui que um cliente ou paciente, ele está com pouca dopamina, que ele está precisando de dopamina, nossa, eu vou estar aqui fazendo atividades, eu vou estar passando para ele atividades terapêuticas, técnicas e ferramentas que venham ajudar com que ele produza, tá, naturalmente, aquele neurotransmissor que ele está precisando, como dopamina, serotonina, ocitocina, GABA e tantos outros. Então, aqui na minha percepção, isso é algo que a gente tem que estudar sempre, estudar muito, neurotransmissores, né? Lembrando também que eles têm as suas subdivisões, né? Mas é muito importante a gente saber sobre neurotransmissores, a gente precisa sempre estar estudando, tá bom? Por quê? Porque, de repentemente, a gente vai trazer um resultado na vida daquela pessoa, a gente vai trazer uma melhora, a gente vai conseguir controlar um pouco a ansiedade, o nervosismo, o medo, o pavor, através desses neurotransmissores. A gente vai usar técnicas e ferramentas que vai ajudar essa pessoa a produzir dopamina, a produzir endorfina, a produzir acetilcolina e tantos outros, tá? A gente precisa entender como a gente vai baixar o cortisol, a gente precisa entender como a gente vai produzir adrenalina e melatonina e tantos outros, mas porém tudo também numa dosagem correta, tá? Então a gente precisa aprender sobre esses neurônios, a gente precisa estar lendo, gente, anotem, façam uma tabela sobre esses neurônios, tá? Sobre esses neurotransmissores. Façam uma tabela, botem exatamente como está aqui, imprimam essa parte do slide com muito amor, com muito carinho, bota colado assim, ó, na sua sala, bota colado nos lugares, nos ambientes, para que você venha a aprender muito sobre eles. Leiam bastante, estudem, decorem, internalizem sobre os neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores, tem pessoas que falam assim, que vocês ouviram falar em algum momento assim, nós somos química. Nós somos seres químicos. Realmente. Nós produzimos química o tempo todo. Nosso corpo precisa de química. Esses remédios ansiolíticos e tantos outros remédios que são orientados para que a pessoa venha a fazer uso, né, para diversas situações psíquicas, o que elas têm, né, qual é a composição dela? Entre diversas tantas outras composições, a depender de cada situação, existem composições, existem remédios também que vai ter lá dopamina, que vai ter lá no comprimidinho GABA, que vai ter lá no comprimidinho ocitocina, que vai ter lá no comprimidinho endorfina, que são substâncias que poderiam ser produzidas naturalmente. Mas o que é muito mais fácil é produzir naturalmente ou a gente ingerir um remédio que já vem com aquilo e que vai fazer uma mágica. É justamente isso. É mais fácil tomar um remedinho, um comprimidinho que já está ali pronto,
do que fazer uma caminhada que vai ajudar a produzir diversos neurotransmissores. É melhor do que sair, do que bater um papo, do que assistir um filme, do que ler um livro, que também vai estar ajudando a desenvolver naturalmente todos esses transmissores e que vai regular o nosso corpo e que vai nos fazer bem. Então, muitas vezes é melhor tomar o comprimido, que é mais rápido, é melhor, eu vou me sentir bem. Eu me sinto tão bem com esse remédio, eu me sinto tão bem com esse comprimido. Por quê? Porque ajuda, porque traz ali dentro daqueles comprimidinho, ali, quimicamente, os transmissores que a gente precisa ali naquele momento para nos regular. Então, por isso também é muito viciante, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando você traz um nível de consciência, e quando você tem gabarito sobre isso, você tem conhecimento sobre isso, você vai trazer atividades, ferramentas, técnicas e que vai ajudar essa pessoa a desenvolver, a estar desenvolvendo naturalmente, tá bom? Que vai estar desenvolvendo, é possível, Fabi? Todos eles podem ser desenvolvidos naturalmente com pequenas atividades, como eu já falei aqui, uma simples caminhada, assistir um filme, bater papo com as amigas, ler um livro, assistir uma aula de algo muito interessante, fazer qualquer tipo de atividade física, fazer qualquer tipo de atividade prazerosa, desde que seja cozinhar, desde que seja qualquer atividade que traga prazer para essa pessoa, que isso é muito, como é que eu vou dizer para vocês, isso é muito específico de cada pessoa, cada um tem sua especificidade do que é que sente prazer, com o que é que sente prazer. Então, todas essas atividades que têm esses resultados de sentir prazer, de fazer coisas que a pessoa goste, de fazer coisas divertidas, distraídas, por mais que as pessoas, não tô afim disso, não, mas faz assim mesmo. Por quê? Porque você sabe que ela vai se sentir bem, porque você sabe que vai produzir endorfina, porque você sabe que vai produzir ocitocina, que você sabe que vai estar ali, a dopamina dela vai estar, o sistema de recompensa dela vai estar 1000. Então ela precisa, por mais que ela não entenda, o que ela não queira, o que ela não goste, tá? Mas você precisa orientar ela a fazer. Você precisa orientar e trazer um nível de consciência e pegar na mão dela para que ela possa fazer. Você não pode caminhar por ela para que o neurotransmissor dela seja desenvolvido. Você não pode sair com as amigas nem assistir um cinema para ela, para que não, e nem com ela. Você precisa trazer ela para esse momento. E é onde está toda a nossa técnica, todo o nosso diferencial, tá? E a gente não pode desistir desse cliente, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o slide. Vou ler aqui rapidinho, tá, gente? Porque senão vai tomar bastante aqui a nossa aula. A dopamina. Ela é responsável pela motivação, pelo prazer, recompensa e foco. A dopamina está ligada à sensação de realização e ao impulso para agir. É ativada quando o indivíduo alcança metas ou antecipa recompensas. Pode ser estimulada naturalmente por meio de metas alcançáveis, por prática de exercícios físicos, por exposição ao sol e sensação de progresso. A baixa dopamina está associada à desmotivação, procrastinação, falta de prazer, em níveis mais profundos, ela também a pessoa pode estar em estados depressivos por falta de dopamina, que basta fazer caminhada, fazer atividade física, celebrar tudo que conquista, conseguir um passo de cada vez, conquistar pequenas metas prazerosas para si e etc. Exposição ao sol, né? A serotonina. A serotonina relacionada ao bem-estar, ao humor, à autoestima e à estabilidade emocional. A serotonina regula o humor, promove a sensação de equilíbrio interno, é estimulada pela exposição ao sol, alimentação equilibrada, prática de gratidão, exercícios físicos e sono de qualidade. Olha só, tudo isso sobre a serotonina que a pessoa precisa, tá bom? A sua baixa, ou seja, a sua serotonina estando baixa, ela está associada à depressão, irritabilidade, ansiedade, instabilidade emocional e etc. E assim vem a noradrenalina, o GABA, o glutamo, a ocitocina. Pronto, vou falar sobre a ocitocina, que é bem conhecida. A ocitocina como hormônio do vínculo e da conexão, relacionada ao afeto, à confiança e às relações interpessoais. É estimulada por contato físico, reações saudáveis, acolhimento, conexão emocional.
A baixa da ocitocina pode gerar dificuldade de vínculos, sensação de isolamento e de segurança. Então vocês entendem porque esse slide 12 tem que estar na ponta da língua de vocês, tem que estar na ponta do cérebro, vocês têm que estudar lendo esse slide 12, vocês têm que comer lendo esse slide 12, você só não dá para tomar banho lendo esse slide 12 porque você vai molhar o papel, mas precisa estar na ponta da língua esse slide 12, você precisa de todo, né, o conteúdo, mas esse 12 você tem que estar, é o seu ABC, é o seu beabá, é daí que vai fluir também toda a sua técnica, também todos os seus resultados como um todo, tá, gente? Porque nós trabalhamos, estudamos a terapia integrativa, então a gente vê o ser humano como um todo, então tudo é muito importante, gente, mas tem um olhar especial para isso aqui. Tá bom? Tem um olhar especial, tem um tempo especial para que vocês possam estudar e estar aptos, estar bem, sabe? E aprender e a decorar todos esses assuntos em relação a neurotransmissores. Então, dessa forma, para que vocês possam entender o quão é importante vocês estudar todo esse e estar na ponta da língua e o ABC para vocês aprender sobre neurotransmissores. Pesquisem, busquem outras formas de aprender, mas vocês precisam aprender, tá bom? Esse aqui foi um jeito fácil, reduzido, que eu trouxe para que vocês pudessem atender e absorver de uma forma mais fácil, tá bom? Então, a endorfina, falei a vocês, não foi? Vamos ao cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Pois é, exatamente. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? Ele é essencial para a resposta de sobrevivência. Não é porque é um hormônio do estresse que é um hormônio ruim, ele só é ruim, eu sempre falo. Qual a diferença entre o remédio e o veneno? Está justamente na dose. Um remédio, ele é pro bem, ele é bom, mas em grandes altas ele vira um veneno, tá bom? Então a gente precisa aprender isso, tá bom? Então, em níveis adequados, o cortisol, ele ajuda na adaptação. Em excesso, ele gera desgaste emocional. Pode ser regulado com sono, um bom sono, um descanso, uma organização emocional, reeducação de estímulos, né? O estresse está ligado à ansiedade, à irritabilidade, à fadiga e até problemas físicos. Então, a gente precisa regular esse hormônio do cortisol, precisa dele, precisa, mas é uma quantidade equilibrada, passando disso vira algo ruim, negativo, como ansiedade, como, sabe, a pessoa tá nervoso, tá com ansiedade lá em cima, o cortisol ela tá lá em cima. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer outros hormônios para baixar um pouquinho esse cortisol e ele ficar baixo no nível normal, tá bom? Então, muito, eu sou apaixonada por isso aqui, tá, gente? Eu sou apaixonada, eu não quero sair do segmento aqui do slide, porque senão eu vou falar e vai acabar a aula e vocês vão acabar não entendendo muita coisa. Então, eu tentei reduzir ele ao máximo, eu tentei trazer, assim, uma informação rápida e direta e objetiva, para depois daqui, aí sim, depois que vocês aprenderem essa parte essencial, essa parte simples, vocês vão procurar buscar mais a fundo sobre eles. Adrenalina. A adrenalina ela é responsável por respostas rápidas de alerta e ação. Ativa o corpo em situações de risco. É liberada em situações de desafio ou perigo. Sabe aquele impulso rápido que você tem sobre algo, aquela resposta rápida que seu corpo traz, que sua mente traz, que seu cérebro traz, aquilo que tem que ser decidido ali na hora. Muitas vezes a gente chama de... esqueci uma palavra aqui que a gente entendia, um reflexo rápido, mas era outra palavra que eu ia usar. Então, essa é a adrenalina, tá bom? Em excesso, ela pode gerar ansiedade constante, tensão e sensação de urgência contínua. O excesso de adrenalina pode te deixar sempre alerta. Alerta de que algo vai acontecer e também traz ansiedade. Alerta de que algo pode acontecer, você quer ficar sempre alerta, você quer prevenir tudo, então você não vai ficar bem, tá? A adrenalina em excesso. Mas no nível normal, maravilhoso, tudo lindo, tá bom? Melatonina, ela regula o sono e o ritmo biológico. Eu vou falar, eu preciso tomar melatonina, tem até remédio químicos, remédios naturais que estimulam, né, a produção da melatonina. Ela regula o sono e o ritmo biológico. Então, quando você fica com excesso de tela até tarde, quando você fica em uso de tela, não só de celular, mas de tablet, de computador, de tela de TV, você fica em exposição, seus olhos ficam em exposição, então acaba reduzindo a fabricação de melatonina. Ou seja, você vai ficar sem sono. Tá bom?
Então, é muito importante esse hormônio para a gente ter uma boa noite de sono, né? Fundamental para a recuperação do organismo. É estimulada por ambiente escuro, rotina de sono, redução de telas à noite, né? A baixa também da produção da melatonina, ela causa insônia, cansaço e desregulação emocional. Pô, quando você não dorme, acaba-se o mundo. Quando você não dorme bem, quando você não tem uma boa noite de sono, no outro dia você não consegue produzir, você não consegue ser ativo, você não consegue trabalhar bem, seu organismo fica todo desestruturado, você sabe, fica mal quando você não dorme bem. E isso, a causa disso é a falta de produção ou a mal produção desse hormônio, desse neurotransmissor, que é o melatonina. Vamos aqui para a histamina, tá? Relacionada à vigília, atenção e resposta imunológica. Também atua na regulação do estado de alerta. Seu desequilíbrio pode gerar fadiga, dificuldade de foco ou reações inflamatórias, né? Então, a histamina é como se fosse o outro neurotransmissor que a gente viu aqui, que ele deixa você hiperalerta, né? Adrenalina. Deixa você, assim, sempre alerta, sempre em movimento. Isso também pode gerar ansiedade, pode gerar, né, uma situação ruim. Então, aí a gente tem que vir com atividade que vai causar a dopamina, né? Que vai trazer a ocitocina, e aí vai baixar o nível desse neurotransmissor. Então, para que a gente possa estar apto, para que a gente possa estar bem, para que a gente possa aprender, né, a regular a uma pessoa, a gente precisa também aprender, a gente precisa ter noção de todos esses principais neurotransmissores, tá? Para que a gente possa fazer esse trabalho, para que a gente possa usar essas ferramentas, essas técnicas, tá bom? Olha só, hein? Isso é muito importante, não deixa isso para trás não, tudo é muito importante aqui, nós estamos falando sobre vida, sobre ajudar as pessoas, mas tudo é muito importante, tá? O estado emocional do cliente não é apenas psicológico, mas também neuroquímico. Um cliente desmotivado pode estar com baixa dopamina, um cliente ansioso pode estar com baixo GABA e alto cortisol, um cliente com dificuldade de vínculo pode estar com baixa ocitocina. Isso não substitui o trabalho terapêutico, mas amplia a compreensão. O terapeuta não trata neurotransmissores diretamente, mas pode orientar mudanças comportamentais na rotina da pessoa que vai impactar diretamente, tá, nesse sistema. O que eu falei aqui, você vai usar técnicas para que possa produzir ou que possa inibir, né, quando esse neurotransmissor está muito alto. Porque no final o corpo e a mente não estão separados. O emocional influencia o cérebro e o cérebro influencia o emocional. E essa integração acontece de forma real. Então não tem como a gente tratar só o corpo sem a gente tratar o cérebro, sem a gente tratar esses neurotransmissores. Como eu falei para vocês, o nosso corpo ele é químico, tá? Ele é neuroquímico, ele também tem essa parte química e a gente precisa tratar, e a gente precisa também estar cuidando dessa parte química, está trazendo conhecimentos, está também buscando ferramentas, buscando técnicas para que a gente possa também ajudar, né, a regular essa química, esses neurotransmissores, para que também isso possa gerar um comportamento, possa gerar uma rotina diferente, tá? No nosso paciente, no nosso cliente, que isso vai acabar, como nós estudamos terapia integrativa, então isso vai trazer um resultado para tudo, para a alma, para o espírito, para o corpo, para a mente, tá bom? Então isso é muito importante. Vamos lá agora, já para o finalzinho da nossa aula. Que pena que acabou. Acabou de começar, gente, porque essa jornada nossa não acaba nunca. A gente vai estar sempre estudando, a gente vai estar sempre se capacitando. Quando vocês chegar o dia da formação de vocês, da formatura de vocês, vocês vão descobrir uma coisa mágica. Sabe qual é? Esse ufa não é de que, ai, agora eu vou descansar, agora acabou, não. Vai começar, agora vai começar. Tá bom? Fiz doutorado, fiz neuroterapia, fiz neuropsicanálise, transtornos clínicos e tantas outras formações, doutorado, mestrado. E a sensação que eu tenho é que eu não sei de nada, que eu preciso estudar muito. E estudo, tá, gente? Eu estudo muito.
outros assuntos, ou outros fins, aqueles que eu domino pouco, aqueles que eu domino mais, preciso rever e buscar outros conhecimentos. Gente, todo dia está nascendo conhecimentos, todos os dias está nascendo novas técnicas, novas ferramentas, novas ciências, novos descobrimentos sobre aquilo que Deus fez com muita perfeição. Nossa, como é que a gente pode entender Deus? A gente não pode entender Deus. E para a gente trabalhar com aquilo que Deus criou, a gente precisa estudar muito, tá bom? Porque nada excede o conhecimento e a sabedoria de Deus. Olha só para nós. A gente precisa estudar. Chegamos ao final desta aula, mas na verdade o que você aprendeu até aqui não termina agora, começa a partir de aqui, tá bom? Hoje você não aprendeu apenas conceito, você começou a desenvolver um novo olhar, um olhar mais sensível, mais técnico e mais consciente sobre o comportamento humano, sobre as emoções e sobre o funcionamento interno de cada cliente, de cada paciente que chega até você. A partir de agora, você não escuta mais apenas histórias, você começa a perceber padrões, você não observa apenas reações, você começa a entender o que está por detrás delas. Tá bom, gente? A gente não vê mais o comportamento, a gente começa a observar o que está por detrás. Não é que você não está presente ali no momento, mas a pessoa tem tal comportamento e ali você já começa a trabalhar e ver por que aquele comportamento, tá bom? E isso muda completamente a forma como você se posiciona como terapeuta. Lembre-se, cada cliente que se senta à sua frente não traz apenas um problema, ele traz uma história construída no cérebro dele, construída nas emoções e nas experiências que ele viveu. E o seu papel não é julgar nem acelerar processos, é conduzir com consciência, com responsabilidade e com sensibilidade. Se permita aprender, se permita errar, se permita ajustar e se permita também evoluir, tá bom? A prática vai te lapidar e a cada atendimento vai te ensinar algo novo. Você não precisa estar pronto para tudo. A gente nunca tá? Fica a dica. Mas você precisa estar comprometida com o processo. Continue, se aprofunde e se desenvolva. Porque existe alguém em algum lugar que vai precisar exatamente da terapeuta que você está se tornando. Te desejo uma excelente jornada, com muito crescimento, consciência e muitas transformações ao longo do caminho, tá bom? Assim, eu muito feliz pela formação de vocês, muito feliz por a cada dia estar aqui junto com vocês, trazendo coisas novas, trazendo sinapses, trazendo conhecimentos novos, trazendo insights que muitas vezes eu sempre falo, gente, é como se fosse 2 aulas, mas não é, porque eu sempre sigo o roteiro do slide, sempre sigo os temas do slide, mas às vezes aqui, na aula aqui com vocês falando, eu trago outros insights, trago outros conteúdos, mas que está literalmente ligado àquele, então você lê o slide todinho, anota tudo que você tem que ler, anota tudo que você tem que estudar, ouve a aula, anota também. Tá bom? Porque muitas das coisas que está no slide eu não falo aqui e muitos do que eu falo aqui não está no slide, porém são o mesmo assunto. Porém, trazido para vocês de uma forma diferente e trazido com exemplos, com situações, com clarezas totalmente diferentes. Então, estudem, gente, estudem muito, tá bom? E assim, tenho um carinho especial com esses neurotransmissores, com esse slide 12 que foi falado, que foi ensinado aqui para vocês, porque isso vai ser a prática de vocês inteira até o dia que vocês morrerem, tá bom? Que não tiver mais aqui. Então, Deus abençoe a vocês, que vocês possam a cada dia crescer, né? Que vocês possam, assim como a gente precisa da atividade física, que vocês também tenham e tragam essa atividade neural, que vocês possam construir sinapses, que vocês possam desenvolver os neurônios, que vocês possam, né, evoluir. Isso só se faz estudando do mesmo jeito para a gente poder melhorar nossa musculatura física mesmo, digo sobre os músculos, para a gente começar a crescer os músculos, estimular os músculos, desenvolver os músculos. A gente também precisa desenvolver o nosso cérebro. Isso só se faz estudando, isso só se faz através de leitura, tá bom? Nós precisamos muito disso, porque tem alguém aí que vai precisar disso, alguém que vai chegar na sua frente que vai precisar disso. E a cada dia, a cada atendimento é uma nova descoberta, é um novo sentido, é um novo sentimento, tá bom? Um forte abraço.
tá? Com muito carinho, com muito amor, da sua amiga, da sua terapeuta, da sua supervisora, da sua neuroterapeuta, da sua doutora, da sua psicanalista, Fabi.